Em meio à disputa da Copa Sul-Americana e dos playoffs decisivos da competição internacional, a direção colorada busca o seu novo treinador e o substituto de Eduardo Cudê vai ser Roger Machado. Com Abel Braga, as arestas são aparadas e inclusive Paulo Paixão já é notícia dentro do vestiário colorado. Mas o presidente do Juventude abre o jogo e o Clube de Caxias já está inclusive procurando um novo representante para a Casa Mata. A gente tem ausências importantíssimas diante do Rosário lá em Arroito e vamos falar sobre isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bora lá, boa terça-feira para todo mundo e vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do futuro colorado, principalmente o que está rolando na Casa Mata para a continuidade de 2024 a partir da demissão do técnico Eduardo Cudê. O Inter muito próximo de anunciar Roger Machado, algumas questõezinhas de bastidor com Abel Braga, a viagem do presidente ao Rio de Janeiro, Paulo Paixão de volta também ao Beira-Rio. Tem muita coisa pra gente tratar aqui, então fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve no canal, ó, e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. E se tu puder, compartilha também esse conteúdo nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, enfim, pro maior número de colorados possível. Não te esquece que os conteúdos desse canal aqui tem o apoio de KTO.com, é a melhor banca de apostas do Brasil e tu pode te divertir muito com o cupom Ernest. Vai lá, te cadastra, usa o cupom Ernest e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, meu, o céu é o limite, né? Pra gente tirar um dinheirinho do sueco e botar uns pila no bolso, valeu? É um site para maior de 18 anos, não te esquece disso, tá? Vamos lá, o Inter ontem chega a Rosário com um pouco estardalhaço, um semblante sério, um semblante até, eu achei até um pouco cabisbaixo, né, alguns jogadores e tal, na descida do ônibus, não teve torcida para recepcionar os jogadores lá em Rosário, e isso para mim é natural, né, o Inter não passa por uma fase boa, teve a desclassificação da Copa do Brasil, a tentativa inclusive de agressão, né, tu vê como o torcedor tá bem puto da cara mesmo, tá? Só que o grande problema para a gente enfrentar, antes fosse ainda não ter treinador, as questões envolvendo pouco tempo para treinar, toda a logística que teve que ser mudada, né, de Caxias para depois Florianópolis, para depois a Argentina, enfim, o Internacional tem algumas ausências importantíssimas, né, como o Ener Valencia, com uma questão muscular no quadril, o Wanderson, com uma fadiga muscular, o Fernando já tinha trazido aqui, só que pegou o anterior da coxa, né, não o adutor, tá com também uma lesão muscular. O Arangue segue com o edema ósseo e o Borré não conseguiu chegar a tempo para estar em Rosário por conta das conexões e dos voos, já que, né, a final da Copa América atrasou lá entre Colômbia e a Argentina. O Rocher, por sua vez, como jogou um dia antes, terceiro colocado da Copa América, está com a delegação e deve ser o titular, né? Mesmo que o Fabrício tenha bons jogos e tudo mais. A grande questão tá aí onde vai, né? E como vai o Pablo Fernandes, né? Eu brinco que é o Pablito, né? Porque ele parece o Papito. Ele tem um semblante muito semelhante, né, ao do Odair Hellmann. E aí eu tenho brincado chamado ele de Pablito. Mas eu acho que a gente vai ter de novo provavelmente o Robert Renan na lateral esquerda, porque ainda que o René tenha viajado, ainda tem um galo muito considerável na cabeça, né? Tá com um inchaço muito considerável onde ele tomou, onde teve o choque, né? O jogador do Vasco e tal. Acho que a gente vai ter o Robert Renan na lateral esquerda, tá? Mas eu não vou especular time, porque nem teve muito como conversar com as pessoas, cara, do vestiário, porque tá todo mundo envolto no treinador. E aqui a gente tem alguns bastidores. Primeiro de tudo o seguinte, tá? Já se fala abertamente dentro do Juventude que dificilmente o Roger continua no time da Serra. Ontem, o repórter Bruno Mucchi, que tá lá em Brasília, e é uma sumidade, sabe tudo de Caxias, sabe tudo de Juventude, é setorista, né, pela Rádio Caxias, dos dois clubes,
ele destacou que o Fábio Pisamiglio, que é o presidente do Juventude, ele concedeu uma entrevista falando bastidores da negociação entre o Inter e o Roger. O presidente do Juventude ele ficou até chateado que o Inter não foi falar com o próprio Juventude, né? Eles falaram com o Roger e o Roger pediu autorização para o Juventude para conversar com o Inter. Aquilo tudo que a gente já tinha falado aqui em outros conteúdos. Porém, o Bruno disse que nos bastidores, uma pessoa disse para ele assim, na quinta-feira, antes do jogo contra o Juventude no sábado, tá? Acho difícil o Roger ir, porque o Roger foi seguro aqui quando ele estava mal. Tem a questão de a gente ter um projeto aqui para ele e tal, a gente segurou ele poderia ter sido demitido contra durante o gauchão e tal, e ele não foi, e acho que ele não vai agora. Diferente depois da reunião que aconteceu com o Inter, as pessoas já dizem para o Bruno o seguinte, acho difícil ele não ir. A grande questão é que quando o Roger e o Inter conversaram, a proposta feita pelo staff do Roger foi muito alta. E o Inter quer diminuir esses valores para então chegar num denominador comum com o Roger. Ao mesmo tempo, trabalha a comissão técnica do Roger com a presença do Paulo Paixão de volta ao vestiário colorado. O Paulo Paixão, que não só conhece o Inter, mas principalmente a realidade do futebol brasileiro e gaúcho. Pô, campeão do mundo, campeão da Libertadores, um absurdo, né? O que é o Paulo Paixão para o Internacional, sem contar os títulos de seleção brasileira. E aí eu não vou... Cara, eu não vou te dizer, né, quem é Paulo Paixão na história do futebol brasileiro. Acho que tu não precisa, né? Mas já há um zoom, inclusive no vestiário colorado, de que esse cara pode ajudar o Inter muito. Paulo Paixão, pela experiência, pela liderança, pela questão do que ele sabe de físicos, de exercícios físicos, de condicionamento e tudo mais, para fazer o Inter aguentar a logística, o calendário apertado por conta dos jogos atrasados, toda essa questão aí envolvendo enchentes e retomada na temporada 2024. Uma arestinha pequena que faltava para o Roger ser anunciado começou a ser aparada pelo presidente Alessandro Barcelos. Ele pegou um avião, foi até o Rio de Janeiro para conversar com Abel Braga. E nessa conversa, ele falou com o Abel sobre a situação de 2020. Obviamente deve ter pedido desculpas, ou vamos dizer assim, se ficou alguma coisa pendente entre eles, né, que seja esquecida e a gente olhe para frente. É basicamente esse o clima da conversa que o presidente Alessandro Barcelos fez, e o Abel, por sua vez, fez, entre aspas, exigências. Eu não vou usar a palavra exigência, tá? Eu vou dizer assim, ele quis entender o seu contexto no vestiário. Porque o Magrão hoje tem um tamanho e uma expressividade grande dentro do vestiário. E ele quer saber o que o Magrão vai fazer, o que o Abel vai fazer e qual vai ser e quem vai ter a última palavra, por exemplo. Vamos conversar todos ao mesmo tempo, o Abel vai ser uma figura ilustrativa, o Abel vai estar apenas nos jogos de Porto Alegre, porque ele tem um problema nas costas, ele tem dificuldade para viajar. O que vai acontecer com o Abel Braga, que é campeão do mundo, que é campeão brasileiro, que tem um nome enorme dentro do futebol brasileiro, quando for apresentado? Ele é só o cara para pegar e apaziguar a torcida? É isso que o Abel disse que não quer ser. Então, óbvio, né, que o presidente deve ter dito para ele que não seria assim, tá? Mas, então, a última arestinha que tinha para basicamente anunciar o Roger foi a parada agora nesta segunda-feira. Terça, hoje, o presidente deve estar chegando em Rosário. Isso, se daqui a pouco tu tá assistindo, ele já deve estar até lá, talvez, tá? E aí, na quarta-feira, então, o Inter falaria por uma videochamada com o Roger e tal, organizaria as coisas, o Roger deixaria Brasília para vir a Porto Alegre ser anunciado, para estar no bid e poder estar contra o Botafogo na Casa Mata Colorada, ao menos. Porque, olha só, isso é uma outra questão interessante, tá? O Juventude levou para Brasília 2 auxiliares da comissão permanente.
E isso não ocorre costumeiramente. O Bruno Mucchi, quando ele até concedeu uma entrevista para o Voz do Gigante ontem sobre isso, dizendo que não é praxe viajar 2 auxiliares permanentes. E nos bastidores, que a gente já conversou aqui, o Juventude já estaria conversando com o Carpini para voltar à casa-mata do time da Serra. Ou seja, as coisas estão sendo alinhavadas dos dois lados. O Juventude para não ficar mal e o Internacional com essas questõezinhas, esses pontinhos, essas arestas aí que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. A gente vai falando sobre o Inter ao longo de todo o dia nos comentários aqui. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e muito obrigado por todo mundo que está se inscrevendo. Sejam bem-vindos os novos e a gente vai sempre falar muito do nosso Colorado por aqui. A meta está quase batida de 2024. 50 milhões aí de amigos aqui, tá? E aí a gente vai junto na meta ainda do segundo semestre, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.